Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, e para a gente conseguir isso eu vejo que a gente tem que se unir, povo desunido não consegue nada, e outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que ajudar elas com tudo que elas precisem, porque vai haver pautas na máquina pública e ela vai precisar de apoio da gente. Ela vai precisar de apoio da gente para colocar em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar de apoio da gente para que votem nas nossas ideias, entende? E aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país decente, um estado decente, um município decente, uma vida decente, vocês têm que formar lideranças que pensem do jeito que vocês pensam. Vocês têm que ajudar essas tuas lideranças. Vocês não podem abandonar as lideranças de vocês. Vocês têm que reivindicar aquilo que vocês querem, entende? Vocês têm que ser um povo politizado. Um povo que forma lideranças, que apoia as suas lideranças, que reivindica as suas coisas. Um povo ativo. Povo subversivo, como o brasileiro, ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo bom, vocês têm que ser um povo politizado, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente tem que se mudar e formar um país livre, de um povo politizado, de um povo guerreiro, entende? E abandonar esse povo, deixar eles viverem a vida que eles gostam e formar um país independente para nós. É assim que funciona. É assim que a gente vai conseguir ter uma vida decente, uma vida que a gente merece, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar nos presidentes dos tribunais de contas, tanto federal como estadual e municipal. A nível federal, quem coloca o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca a nível estadual o presidente do Tribunal de Contas estadual é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca o presidente do Tribunal de Contas municipal é o prefeito, é a alta cúpula do governo municipal. E quem tem que colocar eles são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Vocês precisam colocar pessoas que representem vocês, entende? O povo brasileiro. Vamos supor que eu sou o presidente da República. Eu vou empossar uma pessoa da minha confiança para ficar observando se eu tô roubando. Isso é absurdo, entende?
Por isso que eu vejo que vocês têm que votar nesse tipo de funcionário, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que a população brasileira despreza o que essas pessoas têm para falar. Eles nem sabem o que essas pessoas estão falando porque eles não gostam desse tipo de assunto. O povo brasileiro ele é subversivo, ele não aceita ser liderado, entende? Por isso que o Brasil é desse jeito. E porque o povo brasileiro está focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas ricos, famosos, só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, só gente que não agrega em nada. Esses o povo apoia e briga até se mata por esse tipo de gente, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai ajudar essas pessoas com nada. Eles sabem também que eles não vão ser presos e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, esses políticos vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo brasileiro não procurou ninguém para disputar as eleições, ninguém diferente, não apoiou ninguém em nada. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, entende? Porque eles não fizeram nada para mudar a situação, entende? E vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser mortos, que aqueles caras têm que ser presos, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um país pequeno do lado do Brasil que merece ganhar liberdade e que a gente merece ter um país bom para nós morar. Por isso que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e dar liberdade a eles, entende? E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda, se afasta dessa população, deixa eles viver a vida que eles gostam e a gente vai viver a nossa vida, a vida que a gente merece ter, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro. Porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? E o povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se erguer como um país. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. E já está na hora do povo da Guiana Francesa ganhar a liberdade de se erguer como um país e já está na hora da gente ganhar um país bom para nós morar. Por isso que é bom nós nos unir a eles e dar liberdade ao povo da Guiana Francesa. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os presidentes dos tribunais de contas, a nível federal, estadual e municipal. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida. Porque não tem como a gente ajudar
aquele que não quer ser ajudado, entende? Porque o povo é subversivo, o povo não aceita ser liderado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.